Estamos naquele momento em Lucas, onde Jesus já trabalhou há 2 anos e por grande parte tem sido rejeitado pela a liderança religiosa. E no povoado é uma reação mista de pessoas que querem ver outro milagre. Muitos que foram curados estão seguindo ele, estão se chamando de discípulos. E outros que são os chamados, os escolhidos, os 12 apóstolos, com mais algumas mulheres que estão acompanhando eles nas viagens. Só que nós estamos também nesse momento onde Jesus começa a condenar as aldeias e vilas que têm rejeitado ele e aqueles 70 que ele enviou na sua frente. Nós estamos nos últimos 8, 6 meses da vida de Jesus e ele já está meio que decidido ir para Jerusalém, que nem capítulo 9 nos diz. Então é como se ele já condenou. E já foi resolvido, já rejeitaram ele por maioria. Então, nós temos lições importantes que Lucas quer passar para a gente, nesse grupo de capítulos de 9 até 19. E é mais ou menos neste ambiente que essa história está aqui no início, onde Jesus corrige uma mulher que parece que o conhece, que o segue, e que ele precisa passar essa lição importante para ela. Então deve ser importante para todos nós, como seguidores de Jesus. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, né, e encontra essa mulher Marta. E você veja aqui que Lucas não fala uma mulher que tinha ouvido ele pregar recentemente e o convidou. Lucas não fala se Jesus já a conhecia. Simplesmente a Marta o convidou para ficar na casa dele. E Marta tinha uma irmã, Maria, assentada aos pés do Senhor, que ouvia o seu ensino. Agora, nós conhecemos essas 2 mulheres. Eu digo, já ouvimos falar, são famosas na Bíblia, mais ou menos. E sabe que está faltando alguém aqui nessa história. Parece que está faltando alguém, né? Alguém importante, que é Lázaro. São as 2 irmãs de Lázaro. Só que Lucas não menciona Lázaro no seu livro. Lázaro não é importante para Lucas e não é importante nessa parte. Então, só através do livro de João que a gente sabe que Jesus conhecia, ou talvez conheceu elas aqui agora. Só que é bem mais provável que ele já conhecia Lázaro há um tempo, pelo jeito que Marta e Maria vão falar com Jesus daqui a alguns meses, quando o seu irmão está doente. Veja, rapidinho, veja esses 3 versículos de João, que narra para a gente aonde encontramos a história de Marta e Maria num outro evangelho. João 11 diz o seguinte: um homem chamado Lázaro estava doente, e ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Maria fará isso uma semana antes de Jesus morrer, no capítulo 12 de João.
E por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: olha, aquele que o Senhor ama está doente. Então vimos que são conhecidos de Jesus, bem próximos na verdade, e tão próximos que Maria e Marta têm acesso a Jesus de mandar um text message. Text message antigo, né? Que nem os tempos mais ou menos recentes, que mudou bastante hoje em dia, mas não é todo mundo que tinha acesso particular a Jesus. Lembra que os seus pais, sua mãe e irmãos, uma vez estavam tentando chegar a ele e estavam tendo dificuldade de chegar a ele por causa da multidão. Então, parece que tem uma amizade grande, e Lázaro é este chamado aquele quem o Senhor ama. E nós não sabemos. São amigos de infância, talvez? Será que em algum momento moraram em Nazaré? Não sabemos. Ninguém sabe, de fato. Mas eu acho que é bem provável que eles se conheciam antes deste episódio aqui em Lucas 10, que nos informa por que talvez que Jesus ficou na casa deles, porque ele já os conhecia. E talvez Lázaro não morava lá, talvez, e agora sou eu pensando, talvez as duas irmãs são mais velhas, viúvas, não sei. E Lázaro estava morando na sua casa e essas duas moravam juntas. Na verdade, o ponto é que Lucas não fala sobre isso, né? Porque não é importante para a gente. O importante vai ser essa interação de Jesus com Marta. Então, versículo 39, quero que você preste atenção. Versículo 39 fala que a Maria, a irmã aqui de Marta, ela assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Vamos refletir um pouco sobre este versículo 39. Eu vou colocar aqui rapidinho este versículo 39, a parte de cima, quando nós acabamos de ler. E o que eu quero chamar a sua atenção é a maneira que Lucas descreve o que Maria está fazendo. E o que eu quero olhar é essa palavra que ouvia. Já seria uma palavra-chave para a gente em Lucas. As pessoas que escutam Jesus. Depois da parábola do semeador, nós temos visto que são poucas pessoas que escutam de verdade o que Jesus está falando e pregando. As pessoas têm dificuldade, e é surpreendente quem escuta Jesus, quem reconhece Jesus, né? É a mulher pecadora que reconhece Jesus, que vem e se ajoelha e é perdoada por Jesus, ao invés dos fariseus, dos conhecedores das Escrituras. São os pecadores, são os pescadores que Jesus chamou, os simples homens. E é interessante, então, nós temos poucos que escutam de verdade, então esse detalhe já sozinho se destaca, que Maria estava ouvindo Jesus, escutando Jesus. Mas não só isso, o que eu tenho embaixo não é uma tradução, é simplesmente eu colocando os verbos da Maria de uma forma mais simples. Então, por exemplo, o que eu tenho embaixo, o que eu digo aqui, Marta tinha uma irmã chamada Maria, que sentou e ouviu. E eu não sei as palavras técnicas em português, talvez você me ajude aqui, Lenier, mas são simples, no passado. Sentou e ouviu. Se fosse assim que Lucas contou a história, que ele teria a habilidade de contar assim, ele poderia ter falado, ela sentou e ouviu. E pronto, não sabemos o quanto tempo ela ficou ouvindo, não sabemos nada, mas o que Lucas nos conta é que ela, na posição de estar assentada, ela estava ouvindo, e esta ouvia, a implicação é que foi um tempo que passou, que ela estava sentada nessa postura de ouvir, de querer estar perto de Jesus, para poder entender o que ele está falando. E nos dá a impressão que foi a gente não sabe quanto tempo, mas não foi 10 segundos. Lucas quis enfatizar que ela estava num estado de ouvir há um tempo, que implica uma decisão dela, uma vontade da parte dela. E nós vamos ter um contraste com a Marta. Então a gente vê essa diferença que eu queria enfatizar, que Lucas quer que você visualize um pouco, que a Maria decidiu sentar e ficar sentada e ouvindo. Então alguém estava participando do momento. E alguns eruditos, né, dizem que isso já era meio especial para uma mulher poder fazer isso aos pés de um rabino,
né, tão conhecido e famoso na época. E é possível que já isso em si, que ela era mulher e Jesus não tinha problema com isso. Talvez isso já seria algo que destacava. Mas a Marta não tem problema com este detalhe, que tinha uma mulher ouvindo Jesus. Ela tinha problema com outro. Mas veja só então, versículo 40, a Marta que agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Marta agitava-se. Também não fala Marta agitou. É algo que teve um processo de se agitar. Agora, a minha tradução talvez seja, estou usando a Nova Almeida, talvez você tenha outra. O que nós temos no texto em grego, nós temos esta palavra, agitada, ficou agitada, e daí vai diretamente para em muitos serviços. Então, isso aqui, de um lado para o outro, ocupada, é uma adição para tentar explicar o que essa palavra agitava significa. Deixa eu tentar explicar. O texto simplesmente fala preocupada em muitos serviços. Mas essa palavra preocupada, ou perturbada, ou agitada, ela é uma palavra que ela ocorre no Novo Testamento uma vez, aqui. Então, é difícil extrair um sentido com uma palavra que significa que é usada apenas uma vez. E quando pesquisamos ou buscarmos ela, a palavra grega, no Antigo Testamento, mas não, o Antigo, como é em hebraico, não teria ela, mas na tradução do Antigo Testamento, em grego, encontramos ela em 3 ou 4 lugares, só que uma em forma de verbo, e é quando os bois estão carregando a arca. Quando Davi quis trazer a arca de um lugar e levá-la para o tabernáculo. E a primeira vez que ele fez isso, ele meio que errou, porque ele usou bois e deveria ter sido os sacerdotes. Lembra que um carinha, né, colocou a mão, coitado, o inocente, foi pegar a arca e Deus, não, toma! Né, e teve um... É engraçado que a gente ri sobre isso, mas deve ter sido uma coisa terrível, né? Coitado para a família do cara e afinal de contas era culpa de Davi, nem do cara, mas seria outra pregação, outro assunto. Mas a ideia é que os bois estavam empurrando, levando a arca. É uma palavra que tem esse sentido de movimento. Por isso, pelo menos nessa tradução, que nós temos essa adição de um lado para outro, para tentar transmitir a ideia que ela estava tão obcecada com as coisas que ela estava precisando fazer na casa, que ela estava literalmente, não, e ela estava indo para um lugar para o outro. Ela começou uma tarefa e começou a pensar em mais 3, talvez que precisava ser feito em outro lugar, ou talvez, como sabemos que Jesus era sempre cercado por muita gente, talvez tinha gente lá fora da casa, talvez a casa cheia de gente. Lucas não nos fornece isso, só essa frase, que ela estava agitada de um lado para outro. Então, você vê que no versículo anterior, a Maria, ela está ouvindo, ela está sentada e está ouvindo, este processo de estar lá ouvindo. E enquanto ela está sentada ouvindo, a Marta está lá. E você sabe como é que é aquela perturbação que começa com algo pequeno, mas vai ecoando na cabeça e vai ficando cada vez maior, né? Você vai pensando sobre aquilo e vai te perturbando mais. Às vezes, para mim, é uma expressão, é uma fala. Eu estou cansado. E a resposta que eu escuto em casa, de uma coisa que eu falo, eu fico pensando, penso em mim mesmo, né? Coisa boba falar isso, né? Ela sabe que eu estou cansado e fala desse jeito. E vai. E aí eu vou pensando mais. Estou lá, fazendo não sei o que lá, limpando, fazendo louça. Fico pensando, mas ela falou isso mesmo. E aquilo vai, sabe, que vai crescendo na cabeça, vai crescendo a intensidade do problema. E eu consigo enxergar Marta assim. Ela vai lá, ela está lá ainda, e eu estou aqui. Ela está lá ainda, e eu estou aqui. Ela sempre faz isso. E continua, aí chama ela, não, caiu o treco lá, precisamos limpar. E ela lá, será que a Maria vai levantar e vai lá ajudar a pessoa que derrubou todo aquele vinho na sala? Não, ela fica lá sentada ainda ouvindo. Então você vê essa tensão que está ocorrendo.
E é o que Lucas está enfatizando. Maria está lá e a Marta cada vez mais ficando louca. E olha o resultado dessa loucura, porque chega um momento que ela fala, não aguento mais, eu vou lá. E olha o que ela faz, olha o que ela fala, o Senhor não se importa. Vamos deixar assim, já seria suficiente para mim. O Senhor não se importa. Ela não falou para Maria, Maria, acorda! Ela não fala com Maria, ela fala com Jesus, o Filho de Deus, o Messias, aquele homem que já levantou, ressuscitou os mortos, né, várias vezes, paralíticos, leprosos, está condenando a liderança de Jerusalém, que não fica muito longe. Jesus já visitou várias vezes Jerusalém, talvez eles foram algumas vezes com eles, são bem próximos de Jesus, e ela lança essa crítica a ele. Você viu como é que aquilo levou alguém a uma loucura? Lucas não precisa falar. Levou a Marta ao ponto de falar com Jesus dessa forma. Aí a gente escuta claramente, Jesus, você não se importa com o que a Maria está fazendo comigo? Você não está vendo? Você não sabe todas as coisas, Jesus. Não está cheirando o pão queimado no chão. Você vai comer aquele pedaço. Mas é incrível, neste momento, como essas coisas cegam a gente de certas realidades, em que ela pode falar isso com Deus. É Deus sentado ali, né, na casa dela. E ela, por estar tão agitada com aquilo que está acontecendo, e não é que Lucas fala que não era bom o serviço que ela precisava fazer, não era que não precisava ser feito, ele não fala nada disso, mas apenas que levou ela a questionar a intenção de Deus. E isso também eu consigo me relacionar com este momento, de ficar tão agitado com aquilo que está na minha frente, que eu começo a olhar assim, você não está prestando atenção, você não sabe o que você está fazendo. Né? Leva a gente a sentir assim. E eu estou aqui sozinha. E aí, além disso, ela vai mandar em Jesus. Vai falar para ela vir aqui. É louco, né? Você vê que Jesus, ele fala com demônios, expulsa e fala. E aqui chega a Marta, falando quase assim com Jesus. É um sino completamente absurdo. E o contraste aqui é que ela chegou a este ponto porque talvez ela não estava fazendo o que a Maria estava fazendo. A Maria decidiu que... Ela não fala que ela era preguiçosa, mas ela escolheu, que Jesus vai falar que ela escolheu a parte melhor, Marta, que este momento para ouvir a minha voz. O que eu tenho a dizer é prioridade, além de todas as outras tarefas que você tem. Jesus não vai criticar as tarefas dela em si, não vai falar, isso aí é besteira que você está se preocupado. Ele não fala assim com ela. Veja o que ele fala, rapidinho. O Senhor respondeu, Marta, você está preocupada com tantas coisas, e só uma é necessária. Ele não fala, isso aí é coisa do diabo, Marta. Você está preocupada com coisa que não presta, Marta. Não, provavelmente eram coisas que nem a comida, talvez o pão de queijo, era coisa de arrumar talvez os quartos, a sujeira. São coisas que precisavam talvez de ajuda, se as pessoas vão ficar todas felizes, né? Então, não é que ela tinha essa intenção ruim, mas cresceu e tomou o lugar dela ouvir o que Jesus estava ensinando também. Cegou ela deste momento e levou ela a começar a questionar as intenções de Deus e de começar a mandar em Deus, falar para ele o que ele deve fazer. Então, como eu disse, aqui eu me identifico, eu me relaciono bem, que é possível você chegar neste momento. Você está tão preocupado e obcecado com tarefas que você precisa cumprir, que são importantes, talvez, para a vida, mas a gente perde perspectiva do que é realmente importante, do que realmente tem valor na vida, e nos leva a essa loucura
de questionar a Deus. Quantas vezes você já se sentiu assim, de questionar que Deus sabia o que estava fazendo? E é possível que porque a gente perdeu a perspectiva, estávamos com esperança no lugar errado. Nós colocamos uma expectativa que Deus vai agir de tal maneira, e quando não acontece, vamos ficar bravo com Ele, claro. Pensei que você ia fazer isso, pensei que você não iria me deixar passar por isso. Cadê você, né, neste momento da minha vida? Quantas coisas podem tomar esse lugar? Pode ser coisa boba, não precisa ser coisa complicada e super séria na vida. Pode ser relacionamentos no geral, na família, que a gente tem tantas variedades, né, de relacionamentos na vida, que pode obcecar o nosso relacionamento com a de cima. Ficamos pensando nas pessoas, no primo, no sobrinho, no marido, na esposa, do filho. Podemos criar expectativas do que essas pessoas vão fazer por nós, na nossa vida, como elas devem agir e suprir necessidades que nós temos, expectativas que nós temos de receber dessas pessoas alguma coisa, e ficar focado naquilo, né? naquela decepção. Quanto tempo a gente gasta na energia mental com coisas que vai além do nosso controle, coisas que, sim, precisa ser resolvido, comida, eu sei, mas o quanto tempo que a gente fica pensando nessas coisas, que a gente gasta. E o desafio de hoje é que, com as coisas, né, que a gente tem, tal, parece que essas coisas, elas ficam aqui na cara o tempo todo, né? Você não precisa... É difícil fugir das coisas que a gente fica pensando ou preocupando. E aí você tem, né, todas as redes sociais. Estamos falando com pessoas no outro lado do mundo. É que essas coisas têm a capacidade de preencher um espaço na vida nossa que não deve. Que nem Jesus fala aqui no versículo 42. Uma coisa é necessária. Tem uma coisa que é mais importante do que todas as outras na sua vida. E não é que aquelas coisas não são importantes, não é que é ruim você querer deixar a sua casa limpa, organizada, limpar o banheiro e ter comida para todo mundo. Marta, isso não é um problema. O problema é que você deixou aquilo tomar lugar de algo muito mais importante. A minha palavra tem que transcender todas essas outras necessidades ou tarefas na sua vida. Senão, você vai ficar louca desse jeito. Você vai questionar que Deus se importa com você, e você vai começar a se achar Deus. Você vê que quando ela fala para Jesus, diga-lhe que venha me ajudar, quem que manda no outro? É o superior. Você acha que você manda. Quanto tempo é ocupado na sua cabeça certas coisas? Para mim, eu preciso decidir desocupar espaço na cabeça, senão não acontece naturalmente. Eu não tenho um buraco em casa onde eu consigo sentar e desocupar o espaço mental. Isso não vai acontecer. Eu preciso cavar aquilo em algum lugar. É difícil se a gente não tomar a postura de eu vou separar o tempo para ouvir a voz de Deus. Eu vou priorizar. E eu busquei, essa palavra existe, priorizar. A priorização da voz de Deus na nossa vida. É uma coisa que você tem que decidir fazer. Não vai acontecer naturalmente e não acontece simplesmente aqui. Chegando na igreja, consegui, priorizei Deus. É uma coisa diária que teremos que fazer, senão nos tornamos essas Martas. Que este tema, no bloco aqui de Lucas, de capítulos 9 a 19, que Jesus decide ir para Jerusalém, aí ele chega em Jerusalém, a gente vê este tema de pessoas não discernindo quem Jesus é. Ele está passando, pregando, e as pessoas não enxergam. E tem um episódio que ele fala para o pessoal, vocês conseguem ver o tempo e ver que, vai chover? Vocês conseguem discernir o tempo em termos de chuva, mas não desse tempo aqui. Algo maior que Salomão está aqui. Algo maior que o templo está aqui. E vocês não estão reconhecendo. Não estão prestando atenção. Então esse tema dessa necessidade de discernir a voz de Deus, de priorizar a voz de Deus acima de todas as outras coisas da nossa vida, é um desafio para a gente, com a vida e o momento que nós vivemos.
Então, tenho duas passagens para te dar aqui, em conclusão sobre este tema. Uma vem de Colossenses. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E o que ele quer dizer com busquem as coisas do alto? Bom, felizmente nós temos o versículo 2 que diz: pensem, coloquem a sua cabeça lá naquelas coisas do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês estão mortos, e a sua vida está em Cristo, aonde Ele está, lá no céu. E a ideia dessa passagem é de nós refletirmos a nossa identidade verdadeira em Cristo. Nós não somos tudo aquilo que o nosso mundo aqui nos diz que nós somos, né? A nossa cultura, a herança, status social, financeiro, tudo que o mundo aqui nos diz quem nós somos, não é a verdade de quem nós somos se de fato estamos em Cristo. E temos que nos esforçar a pensar sobre isso, a refletir que somos adotados na família de Deus, somos herdeiros de uma herança eterna, somos pessoas amadas por Deus, pessoas ao ver dele justas, santas, incrível que seja, pessoas já justificadas perante ele. Ele nos perdoa, pessoas perdoadas, pessoas que não estão percorrendo o perigo de ser julgado por Deus. Se você está em Cristo, se você decidiu a seguir a Jesus, se arrependeu dos seus pecados, reconhece a sua dependência e necessidade nele, a gente nasce de novo. Um milagre acontece dentro de nós e somos outra criatura, nova criatura. E temos que lembrar disso, porque nossa tendência é de voltar na maneira velha de pensar, é de encher a cabeça com as coisas de hoje, as tarefas, o que nós pensamos que são necessidades, as decepções, as frustrações, e ficar naquilo. Aquilo na cabeça, o que nós não temos ainda aqui, o que nós queremos, os nossos sonhos, etc. E o desafio de nós pensarmos no que é nos prometido, na nossa identidade em Cristo, na eternidade que viveremos, né? Se for necessário, você precisa tomar uma dieta, você pensa, no céu eu vou comer uma abundância de coisa boa. Eu consigo me negar por 40 anos. Aqui, Jesus comeu depois da ressurreição, nós vamos experimentar, saborear, nós vamos cheirar coisa boa, nós vamos ver coisas boas. A gente não precisa ficar tão frustrado com as decepções de hoje. Um dia eu farei assim no céu, com cabelo. Eu não preciso ficar chorando que eu não tenho mais cabelo. É bobo, mas pensa em outras coisas. Talvez você perdeu. Tem um cara que já morreu, faleceu, mas antes de morrer, perdeu, acho que um pé, uma perna. Se tivesse acontecido comigo, perdendo a perna, seria difícil aceitar mudanças físicas tão fortes na minha vida, né? Hoje em dia. Não tenho sofrido nada desse tipo, mas o mesmo princípio se aplica. A nossa vida não é aqui, né? Se eu ficar muito decepcionado com isso, é porque eu estou muito obcecado com aqui, né? A minha vida aqui. Então é um bom desafio. Sua vida lá no alto, a eternidade, como que será? É bom a gente... Esse é um desafio, porque a gente não faz isso o suficiente, eu acho, de refletirmos sobre quão bom será a eternidade. A gente consegue fazer isso com férias. Quando você tem aquela férias planejada, talvez um destino que você vai regularmente, você consegue pensar. E é assim, devemos pensar nas coisas do alto, na eternidade, sem ansiedades, sem problemas, sem dores, sem dificuldades, sem angústia, sem inveja, sem ciúmes, nada disso. Seremos perfeitos um dia no céu, restaurados, completos. Eu e o Marcos com cabelos maravilhosos, brilhando, né? Não só a nossa careca brilhando, mas os nossos cabelos brilhando no céu. Que coisa! E o versículo 4, aqui, que eu deixei, não por último, mas essa parte, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
aí nós seremos manifestados em glória. Não será aqui, gente, a nossa vida. Não vamos receber a glória de Deus aqui nessa vida. Será na ressurreição, será quando Jesus voltar. Quando Ele for manifestado, aí sim vamos celebrar e será maravilhoso. Corpos perfeitos, glória, poder entender Deus melhor, entender os porquês dos porquês, né, de poder, nossa, sabe quando você, não sei, não tenho um exemplo bom, mas talvez é um quebra-cabeça que você termina, ou é um filme que você, termina assim, oh, uau, que você não estava esperando, ou um momento na série que, nossa, deu aquela, gostei, imagina no final de tudo a gente refletindo sobre a história toda, como Deus levou tudo, né? E pensando em cada fase da história humana, e como Deus carregou, levou, planejou, agradecendo a Deus, louvando a Deus por ser tão sábio, tão maravilhoso. Vai ter tanta coisa boa na eternidade. Fala assim em 1 Pedro: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída. Né? O que nós temos da parte de Deus, ela não vai corroer. A herança que Deus tem separada por nós, ela não pode ser destruída, ela não fica manchada, não murcha, e outra, ela está reservada lá por nós, nos céus. E além disso, o versículo 5 diz que nós somos guardados pelo poder de Deus até alcançarmos esta herança. Não é maravilhoso isso? E a nossa postura é a postura de Maria, que devemos tomar. É priorizar, ouvir de Deus, além de todas as outras coisas na vida. Então isso, não tem como você fazer isso. Ouvir não é literalmente ouvir Deus falando. O que Jesus quis dizer ali não é, literalmente, Marta, você precisa parar todo dia até você ouvir minha voz do céu. Essa não é a promessa de Deus, mas sim, Deus fala com a gente através de sua palavra. E que está aqui para nós, todos os dias. O convite de Deus, da sabedoria na Bíblia, é de Provérbios 9, a sabedoria de Deus fala assim, olha, tem um banquete aqui para você vir comer diariamente. Este é o convite de Deus para nós, de comermos na mesa de Deus, ouvirmos da voz, e é necessário você priorizar e deixar algumas tarefas incompletas. Não tem como você fazer tudo o que você quer fazer e também priorizar a voz de Deus. E é assim que vamos colocar as nossas cabeças nas coisas do alto. Senão, a gente fica cego para Jesus, a gente questiona Jesus, a gente manda em Jesus, e Jesus, ele nos trata que nem tratou Marta. Escolha a coisa melhor. Que ninguém vai tirar da Maria isso. Ninguém vai tirar o que ela escolheu dela. Não tem como. Então isso está disponível para você. Conversa com o Deus Criador, Ele fala com você, o relacionamento que você tem com Ele, ninguém pode tirar isso de você, ninguém tem o direito de fazer isso como filho de Deus.